Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Literatura Sem Fronteiras e eu sou Antônio Pantiarelli. Esse canal é dedicado à literatura e literatura de qualidade e todas as semanas nós batemos uma bola aqui, trocamos uma ideia, conversamos sobre um grande autor, um grande romance, uma grande obra literária. E nós estamos, então, no mês de fevereiro, né, no ano da graça de 2022, falando sobre grandes autores latino-americanos que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. Se você não assistiu a aula da semana passada, ela está disponível aqui na plataforma. Foi uma aula dedicada ao escritor peruano Mário Vargas Llosa. Conhece Vargas Llosa? Lembra dele? Autor de Conversa na Catedral, a Pantaleão das Visitadoras, é um autor muito profícuo, ensaísta, professor, acadêmico em plena atividade. Essa aula está bonitinha lá na plataforma, basta você entrar na área de busca, digitar o meu nome, Antônio Pantiarelli com 2 L's e no final, ou o nome do canal Literatura Sem Fronteiras, que você terá acesso. Se você está chegando agora e quiser prestigiar esse nosso canalzinho aqui independente, eu pedi a gentileza então que você vai embaixo, tem um botãozinho chamado inscreva-se, você se inscreve no canal, ao lado tem uma campana, um sininho, se você acionar esse sininho, você vai ser lembrado toda vez que nós subirmos uma nova videoaula. As videoaulas são postadas aqui segundas-feiras, a partir das 14 horas, e dando sequência, então, aos autores latino-americanos que receberam o Prêmio Nobel de Literatura, hoje é dia de nós falarmos de um poeta, um dos maiores poetas chilenos de todos os tempos. Nós vamos falar dele, nós vamos falar de Ricardo Eliezer Neftali Reis Basualto. Sabe quem é? Está ligando o nome à pessoa? Não tem importância. Se você não conhece pelo seu nome de batismo, e quase ninguém o conhece, ele ficou mundialmente conhecido com o pseudônimo e depois ele adotou o nome de Pablo Neruda. Pablo Neruda é um poeta chileno, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Antes dele, outra chilena já havia recebido o galardão da Academia Sueca, que foi Gabriela Mistral, também poeta, poetisa. Ela ganhou em 1941, perdão, 1945, e depois Pablo Neruda em 1971. Então o Chile tem 2 e o Brasil tem 0. E, infelizmente, né, nós não vamos falar aqui de autores brasileiros, porque ninguém recebeu esse prêmio ainda, mas nós escolhemos, então, 4 grandes autores. Eu já falei na semana passada do peruano Mário Vargas Llosa, vamos falar hoje de Pablo Neruda, depois nós vamos falar do colombiano Gabriel García Márquez e do chileno Otávio Paz. Se você já conhece esses autores, quiser rever, quiser bater uma bola conosco, você é muito bem-vindo. E se você não os conhece ainda, é uma ótima oportunidade de você conhecê-los e ir aumentando a sua listinha lá, dos livros que você deve ler antes de morrer. Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Está com tempo? Está comigo? Vamos então conversar um pouco sobre a obra do poeta chileno Ricardo Eliezer Neftali Reis Basualto, mais popularmente conhecido então como Pablo Neruda. Pablo Neruda nasceu em Santiago, Chile, no dia 12 de julho de 1904, e ele, como eu disse, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1971, e ele começou a escrever muito jovem. Ele começou a produzir suas poesias aos 13 anos, e já com uma forte influência de uma corrente que é mais conhecida na pintura do que na escrita, que foi o surrealismo. Né? O surrealismo, que tem o seu grande expoente, os pintores Salvador Dalí, Pablo Picasso, mas o surrealismo é uma corrente bastante importante na literatura e também na poesia, e Pablo Picasso, perdão, o pintor Pablo Picasso é um dos expoentes na pintura, e Pablo Neruda, que são todos Pablos, Pablo Neruda começou por essa vertente, né? Começou por esse caminho da poesia surrealista. Mas ele também escreveu poemas épicos, poemas históricos. Ele foi, além de
de escritor, de poeta. Ele foi também diplomata, ele serviu durante muito tempo em passou por várias embaixadas, consulados, representando o Chile pelo mundo afora, e foi um político também. Como eu disse, né, uma das características desses 4 autores que eu escolhi é que são pessoas que tiveram uma atuação política muito importante, muito marcante nos seus países de origem e foram polêmicos pelas posições políticas e pelas ideologias que defenderam. Pablo Neruda, ele ingressa em 1921 na Universidade do Chile, no Instituto Pedagógico, ele vai estudar francês, ele se forma em língua e cultura francesa, e ele ganha, logo jovem, um prêmio chamado Prêmio da Primavera, com o poema A Canção da Festa. Depois, em 1923, ele vai publicar o seu primeiro livro de poemas, que se chama Crepusculário. Uma pequena interrupçãozinha aqui para ajustar o som, um barulho externo aqui interferindo. Então, como eu dizia, em 1923 ele escreve o primeiro livro de poema dele, chamado Crepusculário, e em 1924, muito jovem ainda, aos 20 anos, ele vai publicar um livro de poemas que, na minha opinião, é um dos mais importantes, um livrinho pequeno, que é este aqui, chamado 20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição da José Olímpio Editora. É um livro muito interessante, é um marco na vida de Pablo Neruda, e essa edição é muito legal, porque ela tem o original em espanhol e a tradução ao lado, você pode inclusive cotejar, né? A gente sabe que traduzir poesia é uma coisa muito complicada, requer uma recriação, né? Uma recriação do tradutor, e os italianos já diziam o seguinte: traduttore e traditore, traduzir é trair, mas essa edição é muito boa porque tem o original em espanhol e você pode cotejar e lê-las simultaneamente. Então, 20 poemas de amor e uma canção desesperada, um marco na escrita do jovem Pablo Neruda, e ele se transforma, então, num dos mais importantes poetas chilenos dessa época. E hoje está havendo bastante interferência aqui dos ruídos externos, que são coisas que infelizmente nós não controlamos. Em 1927, Neruda começa então a sua caminhada, a sua trajetória pelo mundo diplomático, a sua carreira diplomática. Ele foi nomeado cônsul-geral do Chile na cidade de Rangoon, que hoje se chama Yangon, que ficava na antiga Birmânia, né? Hoje Mianmar. Depois ele serviu durante 5 anos entre o Sri Lanka, Java e Singapura, e depois em 1933, durante todo esse período ele não deixou de escrever, era uma atividade em paralelo. Em 1933 ele publicou Residência em La Tierra, em que ele utiliza imagens e recursos próprios do surrealismo. Ainda nessa escola dos surrealistas, né? Trilhando esse caminho do surrealismo. O tom do livro é de profundo pessimismo e girava em torno de temas como ruína, desintegração, a morte. Um dos poemas que compõe esse livro chama-se Galope Muerto e diz assim, abre aspas: como cinzas, como mares, povoando na lentidão submersa, no informe, ou como se ouvem do alto das estradas, cruzando os sinos em cruz, tendo aquele som já separado do metal, confuso, pesando, virando pó no mesmo moinho de forma muito distantes, ou lembranças ou não vistas, ou lembradas ou não vistas, e o perfume das ameixas, que rolando no chão, apodrecem no tempo, infinitamente verdes. Fecha aspas. Então, é neste tom, nessa linha, assim, um tanto quanto pessimista, que marca esta publicação. Depois ele tem uma breve passagem por Buenos Aires, o homem viajava muito, como você pode
pode perceber, Neruda serviu como cônsul na Espanha. Isso é muito importante, porque definitivamente a Espanha é um divisor de águas na vida do jovem Neruda. Ele vai para a Espanha numa época conturbada, que é a época onde se inicia a Guerra Civil Espanhola, na década de 30, né? Onde os republicanos se opõem aos nacionalistas do general Franco, que era um aliado dos fascistas, e lá ele trava conhecimento com outro grande poeta, que é Federico García Lorca. Ele fica em Barcelona, depois ele vai servir em Madrid, ainda nesse período da Guerra Civil, e a Guerra Civil Espanhola, então, lhe inspirou uma obra que se chama Espanha e el Corazón, de 1937. Espanha e el Corazón. Tudo eram grandes vozes, sol de mercadoria, aglomerações de pão latejante. E uma manhã tudo estava queimando. E desde então, sangue. Eu gostava de Madrid e não posso mais vê-lo. Não mais, não mais. E em espanhol, permita-me lê-lo no idioma original, todo era em grandes voces, sol e mercaderias, aglomeraciones de pan palpitante, y una mañana todo estaba ardiendo, y desde entonces fuego, pólvora, desde entonces, y desde entonces sangre. Me gustaba Madrid, ya no puedo verlo, no más, ya nunca más. Bom, quando Neruda fez uma visita, então, a Barcelona, já muito tempo depois, já um poeta maduro, um poeta bem assentado, nas vésperas de receber o Prêmio Nobel de Literatura, isso foi em 1970, ele afirmou para um jornalista, abre aspas, a Espanha é uma grande ferida e um grande amor para mim. Os espanhóis devem saber que vive muito tempo e que participei dentro de uma geração extraordinária nas preocupações, nos deveres e na poesia de uma época. Esse tempo é para mim fundamental em minha vida. Portanto, quase tudo que fiz depois, na minha poesia e na minha vida, tem a influência do meu tempo em Espanha. Fecha aspas. Então, como eu disse, essa estada, né, essa permanência do Pablo Neruda na Espanha, entre Madrid e Barcelona, Barcelona e Madrid, foi fundamental porque ele assistiu, né, uma guerra civil, uma guerra fratricida na década de 1930, que foi a Guerra Civil Espanhola. Eu acho que ninguém sai da mesma maneira que entra num período conturbado e vai ver tão de perto uma coisa como essa. Em 1938, então, Neruda retorna para o Chile e, em seguida, ele foi trabalhar como embaixador na Cidade do México. Em 1945 começa então uma trajetória efetivamente mais política dele, a política partidária. Ele foi eleito senador do Chile pelo Partido Comunista Chileno, PCC. PCC aqui é Partido Comunista Chileno, obviamente. Em 1948, entretanto, o presidente Gabriel Gonçalves Videla baixou um decreto lá e o homem proibiu, né, baniu o comunismo no Chile e colocou o PCC, o Partido Comunista Chileno, na ilegalidade. E logo em seguida ele emitiu um mandado de captura e prisão para o Neruda, alegando que o Neruda tinha criticado duramente o tratamento que o seu governo estava dando aos mineiros, né? Os mineiros que trabalhavam nas minas de cobre, o Chile é um dos maiores produtores de cobre do mundo, e o labor, a atividade nas minas de cobre, era uma atividade tremendamente ruim para a saúde desses mineiros, trabalhavam de maneira precária, e com esse pretexto, então, ele manda perseguir o pobre do Neruda, né? Que, com a ajuda de amigos que tentaram protegê-lo, esconde ele lá na cidade de Valparaíso, e depois Neruda foge do Chile por uma passagem, uma montanha, perto do lago Maine, e vai se esconder na Argentina. Ele fica um período lá escondido na Argentina, fugindo dessa ordem absurda de captura que o governo chileno baixou. Depois ele vai se exilar, ele vai para a Europa e fica um período exilado na Europa.
Ele só volta ao Chile, então, em 1952, com o restabelecimento das liberdades democráticas. Nessa época ele vai morar em Isla Negra, uma região no Pacífico, e ele vai publicar, então, o livro Odes Elementares, no ano de 1954, onde ele fala sobre o cotidiano, da vida em 100 sonetos de amor. E depois ele escreve Memorial de Isla Negra, aí 10 anos depois, em 1974. Então, nesse período que ele fica afastado, né, da vida diplomática mais escrita, em 1970 ele vai publicar A Espada Incendiada, que era uma poesia engajada, né? O Chile estava envolvendo um movimento conturbado, né? E se preparando então para eleger, né? O Chile acaba depois, no ano seguinte, elegendo o Salvador Allende. Ele é amigo de Salvador Allende, ele trabalhou pela eleição do socialista Salvador Allende. Em 1971 ele recebe o Prêmio Nobel de Literatura, e quando ele volta ao Chile, né, o Salvador Allende, num rasgo ufanista, o leva para o Estádio Nacional. Havia mais ou menos 70 mil pessoas, e o Pablo Neruda relê lá para esse público de estádio de futebol, para essa audiência, o discurso que ele fez, então, na Academia Sueca, quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Vamos ver, assim, é um momento, porque nos ufamos, né? Porque nos ufamos do nosso poeta ganhador do Nobel de Literatura, que já foi o segundo, né? Gabriela Mistral, como eu disse aqui, já tinha ganho em 1945. Bom, as principais obras do Pablo Neruda, fazendo agora então uma cronologia, foi Residência na Terra, de 33, Espanha El Corazón, de 37, Canto Geral, de 1950, 100 Sonetos de Amor, de 1959, Memória de Isla Negra, de 1964, A Espada Incendiada, de 1970, e depois, em 74, ele vai escrever, então, em prosa, aquele que é o seu livro mais famoso, que é Confesso que Vivi. Confesso que Vivi, então, é uma autobiografia do Pablo Neruda. Aí o Pablo Neruda já bem estabelecido na vida, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, já não precisava mais provar que veio, né? Ele tem uma atuação bastante importante no período em que Salvador Allende é o presidente socialista do Chile. E o livro Confesso que Vivi, ele está dividido em 12 capítulos, ele segue assim, uma ordem cronológica, mas na parte final dessa autobiografia, ele vai narrar, então, aquilo que foi a sua volta ao Chile, a eleição para o Senado, pelo Partido Comunista, o exílio, seu engajamento na campanha vitoriosa do socialista Salvador Allende, e tudo, então, termina com o golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet em 1973. Foi exatamente quando o sonho, né, do Chile caminhar para uma nação socialista e mais igualitária, aqueles sonhos de uma noite de verão, então se esvaíram com o golpe de Estado do Pinochet em 1973. Né? Em setembro de 73, Neruda foi hospitalizado, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, e ele morre, então, no dia 23 de setembro de 1973. Né? Depois, espalhou-se que talvez a ditadura do Pinochet tivesse mandado envenenar o Neruda, porque o Neruda estava se recuperando, de repente ele morre abruptamente. Há uma especulação em torno disso, mas depois é feito exame, uma autópsia, retoma-se a autópsia, lá e vê-se que ele não foi envenenado, ele morreu realmente em decorrência desse câncer de próstata. Então, o livro Confesso que Vivi, as memórias dele, é o livro em prosa mais importante do Neruda, então, um livro pós-morte, né?
Pablo Neruda, sem sombra de dúvidas, é um dos poetas mais importantes de todos os tempos, não só na América Latina, como no mundo inteiro. E eu vou pedir licença para você, então, para ler um desses poemas. Então, como eu disse aqui, são 20 poemas, né? Começa com Corpo de mulher alvas, em sua chama mortal, vastidão dos pinheiros, eis amanhã no coração de estio, para que me escutes, e depois, no fim, a canção desesperada. Então, ele começa assim. Corpo de mulher, alvas colinas, coxas brancas, ao mundo te assemelhas em teu ato de entrega. O meu corpo selvagem de camponês escava e faz saltar o filho das entranhas da terra. Fui um túnel vazio, de mim fugiam pássaros e à noite me infiltrava sua invasão resoluta. Para sobreviver, forjei-te qual uma arma, uma flecha em meu arco e pedra em minha funda. Tomba, porém, a hora da vingança, e eu te amo. Corpo de pele e musgo, de leite ávido e firme, os vasos do peito, os olhos da ausência, a rosa dos pubis, tua voz lenta e triste. Corpo de mulher minha, persisto em tua graça, minha ânsia sem limites, meu caminho indeciso. Sulcos escuros, onde a sede eterna corre, onde a fadiga corre e a dor este infinito. E esse é um dos 20 poemas, e depois, então, nós temos uma canção desesperada. A canção desesperada, não precisa se desesperar, eu não vou ler inteiro, só alguns trechos. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda al mar su lamento destinado. Abandonado como los muebles en la alba, en la hora de partir, abandonado. Sobre mi corazón llueven frías corolas, sentina de escombros, feroz cueva de náufragos. Tua lembrança emerge da noite em que estou. O rio junta ao mar o teu lamento obstinado. Abandonado como os portos na alvorada, é a hora de partir, abandonado. Sobre o meu coração chovem frias corolas, sentina de escombros, feroz covas de náufrago. Em ti se acumularam as guerras e os voos, de ti alcançaram asas os pássaros do campo. E é nesta toada, então, que vai 20 poemas de amor e uma canção desesperada, na minha modesta opinião, um dos melhores livros de poesia deste grande poeta chileno, e não só chileno, mas do mundo inteiro, que é 20 poemas de amor e uma canção desesperada, um livrinho pequenininho, bacaninha, da José Olímpio Editora. Se você não leu ainda, eu recomendo que vivamente que você o faça. Você pode adquirir esse livrinho baratinho em sebos. Livros estão muito caros no Brasil, como eu vivo repetindo aqui exaustivamente. Eu atualmente compro livros através de sebos. Se você está em São Paulo, tem um sebo muito bom ali na Praça João Mendes. Se você não está, você pode procurar na internet. Tem um site chamado Estante Virtual, que congrega aí uma série de sebos, e você pode receber o livro aí pelo reembolso postal. Eu até devia receber uma grana aqui, porque eu vivo fazendo publicidade desse povo, mas eu faço sem receber nada mesmo, porque eu acredito nisso. Ok? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos fazer uma publicidadezinha aqui no nosso canal. Lembre-se que você está no canal Literatura Sem Fronteiras, um canal independente, não monetizado. E para manter vivo esse canal do Ano da Graça de 2022, porque a situação não está fácil, eu abri um crowdfunding na plataforma apoia-se.com/Antônio Panciarelli. Crowdfunding é o nome mais moderno para a velha e boa vaquinha. Se você quiser e puder nos ajudar, são colaborações modestas, entre R$ 5 e R$ 20. Mas se você puder doar
acima de 20 a gente não fica bravo. E para aquele colaborador, né, para aquele espectador que puder e quiser doar acima de R$ 20, em retribuição, o canal Literatura Sem Fronteiras oferece uma aula particular. São videoaulas de 45 minutos, que a gente pode fazer através da plataforma Zoom, do Skype ou outra plataforma que você tem acesso. Basta que você nos mande um e-mail, nos avise através das redes sociais que você fez essa contribuição e um contato seu. Nós retomamos o contato e agendamos. O tema fica à sua escolha, pode ser literatura, pode ser português, gramática, sintaxe, essa coisa chata toda. E pode ser redação também, se você estiver se preparando para um vestibular, para o Enem, para o concurso público, o tema fica à escolha do freguês. E é uma forma, eu sei que é chato ficar passando o chapéu, mas é uma forma que eu encontrei para manter vivo esse canal e melhorar a qualidade, eu preciso melhorar a qualidade dos equipamentos de transmissão para fazer uma coisa mais profissa. Ok? Desde já eu agradeço a sua colaboração, muito obrigado e desculpas por eu estar insistindo nesse tema. Um outro recadinho aqui, eu queria falar da minha amiga Monique Machado. Monique Machado é uma carioca de sorriso franco e farto. Ela tem um podcast chamado Do Livro Eu Não Me Livro. É um podcast diário, muito bacana. Ela dá voz a autores novos, autores independentes. Como você deve saber, é ultra difícil, muito complicado se viver de literatura no Brasil. Pouquíssimos autores conseguem. E esse canal da Monique, então, é uma forma de dar voz e abrir um espaço para quem está começando, né? Para quem está iniciando uma carreira de autor independente, mas não só iniciando, tem autores independentes lá que já publicaram. Tem uma autora que já publicou cerca de 50 livros, que para mim é um verdadeiro esporte. Mas tem gente muito boa, eu ouço sempre. Do livro Eu Não Me Livro e eu recomendo. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então vamos continuar falando de literatura. Fazendo uma correção, então, eu disse que nós vamos falar de 4 grandes autores latino-americanos que ganham a literatura. Então, nós falamos de Mário Vargas Llosa, hoje estamos falando de Pablo Neruda, iremos falar do colombiano Gabriel Garcia Marques e do mexicano, e não chileno, como eu disse erradamente, do mexicano Otávio Paz. Mas eu vou, nessa parte final da nossa videoaula aqui, eu vou pedir licença para o meu querido Pablo Neruda, mas eu tenho certeza que ele não vai se importar, porque eu às vezes tenho receio de falar de temas atuais que fogem da literatura especificamente, mas eu acho que é meu dever falar de um tema espinhoso, um tema chato, mas que tem sido recorrente no nosso país atualmente. E eu queria falar de uma autora contemporânea de Pablo Neruda, que assim como ele também foi perseguida. Eu queria falar de uma escritora alemã, judia, Hannah Arendt. Hannah Arendt, não sei se você já ouviu falar dessa escritora. Ela nasceu em 1906 na Alemanha, de família de origem judaica. Ela foi perseguida pelo nazismo, ela chegou a ser presa, depois ela fugiu da Alemanha, foi para os Estados Unidos. Em 1937, o regime nazista de Adolf Hitler passou a cidadania, retirou a cidadania alemã de Hannah. Ela ficou apátrida até 1952, quando ela consegue, então, a cidadania norte-americana. Uma filósofa, uma pesquisadora, uma cientista, uma mulher brilhante, produziu muito, e dentre os livros que ela escreveu, tem um que é famoso, que chama-se A Banalidade do Mal. E por que eu estou abordando esse tema? Por que eu estou falando disso numa aula dedicada ao poeta Pablo Neruda? Porque nós precisamos falar de um assunto que é recorrente no Brasil de hoje, que é a história de pessoas e setores da sociedade falando sobre nazismo, né? E é preciso recorrer à literatura, como eu disse, né? A literatura nos abre portas e nos mostra os caminhos e recupera a história, e um país que não conhece a sua história está fadado a repeti-lo, alguém já disse isso. E Hannah Arendt, ela tem um trabalho muito importante num livro que ela escreveu em 1968,
que eu tenho aqui um exemplar, que não é o mais famoso dela, mas que é importante, que se chama Homens em Tempos Sombrios. Então, Hannah Arendt, nasceu Joana Arendt, ela nasceu na Alemanha em 1906, filósofa de origem judaica e uma das pensadoras mais influentes do século XX. Ela imigrou para os Estados Unidos em 1933, fugido da perseguição nazista, não é? E ela tornou-se apátrida até 1951, 52, quando ela obteve a cidadania americana. Ela foi professora universitária e ela foi diretamente influenciada pelos pensamentos do seu professor. Ela foi aluno de Heidegger, de quem ela herdou, né, esse espírito crítico. E o que é a banalidade? A banalidade do mal. A banalidade do mal, ele vai falar sobre a mediocridade de não pensar. E é exatamente o desejo, a premeditação do mal, não como um sujeito demoníaco, mas aquela história de banalizar. Se você se lembra, algumas semanas atrás, um imigrante do Congo foi brutalmente espancado até a morte numa praia da Barra da Tijuca. E quem praticou esse ato bárbaro foi supremacistas brancos, foi pessoas normais, havia até negros ali entre os que espancaram o jovem imigrante. Eles fizeram isso nada, né? Alegaram que o rapaz estava bêbado, ou que o rapaz estava tentando roubar uma cerveja lá no quiosque. Um deles, inclusive, disse que não tem intenção de matar, mas queria descarregar o estresse ou qualquer absurdo do gênero. Mas é isso que nós estamos assistindo. Nós vimos também, outro dia, um rapaz num campo de futebol lá em Pelotas, acho que no Jogo do Brasil de Pelotas, ele tirou a camiseta para mostrar uma tatuagem nazista que ele fez nas costas, de graça, né? A gente não entende por que um ser humano vai desenhar um símbolo nazista nas suas costas. Eu gostaria de saber, inclusive, quem foi esse tatuador que fez isso, porque é nas costas, né? O rapaz não fez sozinho, alguém fez isso para ele. Então, banalizar o mal, porque o nazismo é uma chaga, né, na vida, não só da Alemanha ou só do povo judeu, mas uma chaga na sociedade. Não se pode esquecer isso, não se pode banalizar o que é o nazismo. A gente viu também outro dia um apresentador de podcast, de um canal independente. Estou trazendo esse assunto à baila hoje para falar então dessa escritora, da Hannah Arendt, que pensou sobre o assunto, né? E ela escreveu então a banalidade do mal em relação ao julgamento de um nazista chamado Adolf Eichmann, em 1961, em Jerusalém. Adolf Eichmann foi um nazista, um dos principais organizadores, executores do Holocausto. Lembrar, o nazismo matou 6 milhões de judeus, mas não foram só os judeus que foram aniquilados, houve também uma matança de ciganos, de homossexuais, de negros, ou seja, era uma ideologia que previa a superioridade racial, né, do caucasiano, do homem ariano, branco, em relação às outras etnias, às outras raças. Isso não é bobagem. Não se trata de liberdade de expressão defender o nazismo. Liberdade de expressão não é justificativa para defender superioridade racial, para defender a morte brutal, não é desculpa para a pessoa desenhar um símbolo nazista nas suas costas e ir lá se exibir no estádio de futebol, não é desculpa para um apresentador de podcast ou de programa de entrevista, ou sei lá que diabo era aquilo, para dizer que ele defende que as pessoas têm o direito de ser antissemita. E tudo isso, então, é fruto da ignorância, né? Eu não acredito que essas pessoas conheçam a ideologista, que essas pessoas tenham lido a respeito, que essas pessoas sejam intelectuais ou que sejam pesquisadores e que defendem uma ideologia. Eu acho que numa democracia você tem que respeitar o ponto de vista dos outros, mas defender a intolerância, defender o nazismo, defender o antissemitismo não é liberdade de expressão, isso é
fruto da estupidez e da ignorância. E a Hannah, então, ela vai falar muito disso, né? Ela vai dizer assim, ela não acreditava que o Adolf Eichmann fosse um sujeito demoníaco, né? Mas que ele simplesmente ele acatava as ordens e ele fazia. Então, para ele colocar judeus numa câmara de gás é o mesmo que pegar o carro do seu comandante em chefe e levar no posto de gasolina para abastecer. Se o comandante desse a ordem para ele, olha, Adolf, vai lá abastecer o carro porque nós vamos sair em viagem, ou vai lá e coloca centenas de judeus numa câmara de gás e abre o gás e mate asfixiadas as pessoas. Para ele era a mesma coisa. Não tinha muita importância. Então, isso é a banalização do mal. E foi exatamente isso que nós assistimos, todo mundo assistiu, né? Aquelas cenas trágicas da Barra da Tijuca, onde algumas pessoas, que são milicianos, sei lá o que é aquilo, matando a pauladas um rapaz, um imigrante. Então, não me parece que ali as pessoas tivessem tido um ataque de xenofobia ou fossem nazistas ideologicamente. São pessoas que mataram nada. Como disse um dos que foi preso lá, ele estava a descarregar o estresse dele, ou ele estava cheio de raiva, e ele acabou dando 14 ou 15 pauladas no pobre do imigrante. Então, tudo isso eu estou trazendo à baila, esse assunto que é um assunto espinhoso, para falar então sobre recomendar essa leitura. Eu recomendo então que você, se você tiver a oportunidade, que você leia A Banalidade do Mal, de 1963, de Hannah Arendt, e tem um outro livro dela, que particularmente que também é muito interessante, de 1978, que é Homens em Tempos Sombrios, onde ela vai falar de gente como Karl Jasper, Isaac Dinesen, Hermann Broch, Walter Benjamin, Bertolt Brecht e Martin Heidegger. Ou seja, ela vai falar de pensadores, ela vai falar de artistas, ela vai falar de escritores que viveram em tempos sombrios, que também foram perseguidos. Isso tudo é muito importante para que a gente não caia na banalização de horror, banalização do antissemitismo ou de defesa inconsequente do nazismo. Claro que essas pessoas que fizeram isso, eles são sicários, né? Eles estão a soldo de alguém, eles fazem isso não porque eles acreditem piamente, ou porque eles estudaram, ou porque eles conhecem, porque eles são teóricos da ultradireita, eles fazem isso para ganhar dinheiro, né? Eles fazem isso porque eles são mercenários, né? E eles viram aí uma oportunidade de faturar uma graninha fazendo essas bobagens, essas estupidezes, mas eu acho que é o nosso papel, é o papel meu, é o papel seu, espectador, prezado espectador, você que se interessa por literatura de qualidade, então que você leia Hannah Arendt e que você leia, então, Pablo Neruda. Isso também soa aqui como um desabafo meu, porque eu fiquei realmente chocado com essas situações que eu comentei aqui hoje. Bom, para concluir a nossa videoaula de hoje, então, é aquele momento que eu tento fazer um link entre literatura de qualidade e cinema, e o filme que eu recomendo para vocês hoje, então, é o filme Neruda, de 2016. É um filme chileno do diretor Guillermo Calderón. Ele está na plataforma Netflix. Eu assisti alguns dias atrás. É um filme com os atores Luis Ñeco, que faz magistralmente o papel do Pablo Neruda, e o jovem Gael Garcia Bernal, mexicano, né, Gael Garcia, que faz o papel de um policial obcecado na perseguição do Pablo. O Neruda ele vai traçar, então, um recorte na vida do Pablo, nesse período então, conturbado em que o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade e ele é perseguido, ele tem que fugir do Chile. Então chama-se Neruda, de 2016, ele está na plataforma Netflix, sempre ressaltando que filmes não substituem os livros, eles são apenas complemento. Eu queria deixar, ainda falando em cinema, deixar um registro triste, né? Queria lamentar a morte do nosso querido cineasta, jornalista e polêmico Arnaldo Jabor. Ele morreu na terça-feira
a semana passada, nos deixou com 81 anos. Arnaldo Jabor tem uma filmografia espetacular, tem 7, 8 filmes deles que você precisa ver. Eu destaco aqui 2 filmes dele que eu acho de fundamental importância, que são 2 adaptações literárias de Nelson Rodrigues. Na minha opinião, ele foi o cineasta que melhor adaptou, que melhor entendeu as obras de Nelson Rodrigues e transpôs ela do teatro, do livro para a tela grande, que foi O Casamento, 1975, se eu não me falha a memória, com a belíssima Adriana Prieto, que faleceu logo a seguir, e Toda Nudez Será Castigada, de 1973, que é um trabalho primoroso e que, inclusive, ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim, com a atriz Darlene Glória no papel de protagonista Geni. Então, fica aqui o registro dos meus sentimentos. Infelizmente, gente muito inteligente, gente muito bacana, que não devia, mas nos deixando e está indo embora. O meu abraço afetuoso, querido Arnaldo Jabor. Bom, nós chegamos naquele momento, então, que se você chegou até aqui, eu peço que você vá lá agora e dê um joinha para a gente continuar esse trabalho. Se você tiver pachorra, vá lá embaixo agora, deixa um comentário, diz o que você achou desta aula hoje, onde eu falei de vários assuntos aqui, onde eu destaquei esse nosso querido Pablo Neruda, assim, um dos poetas mais importantes de todos os tempos. Se você gostou, se você não gostou, se você concorda comigo, se você não concorda, ou nem por isso é importante porque me dá um feedback para saber se eu estou trilhando o caminho certo e se eu devo continuar aqui uma nova temporada do canal Literatura Sem Fronteiras. E lembrando, então, que eu volto na próxima semana a falar de outro escritor laureado com o Prêmio Nobel de Literatura, dessa vez o colombiano Gabriel García Márquez. E para fechar, então, você ainda é daqueles que, como eu, escreve e-mail, se você ainda escreve e quiser mandar um e-mail para mim, vai aparecer o meu e-mail aqui agora, é professorpanciarelli@gmail.com. Eu tenho o máximo prazer e eu receber e-mails, eu respondo todos os e-mails que eu recebo. Você pode mandar uma sugestão, você pode mandar uma crítica, você pode sugerir algum tema, algum romance, algum autor que não falei ou que não está programado ainda para nós falarmos aqui. A gente gosta de sugestões. O único senão que o canal Literatura Sem Fronteiras faz é autoajuda. Por razões óbvias, a gente não perde tempo falando de bobagens aqui, mas todas as outras sugestões são consideráveis. Então, professorpancharelli@gmail.com. Eu agradeço se você chegou até aqui agora. Se você não se inscreveu no nosso canal, está em tempo ainda, vai lá embaixo, um botãozinho de inscreva-se, tem uma campanha que se você acionar, você vai ser lembrado toda vez que nós postarmos uma videoaula. E eu volto para a próxima semana, então, para falar de Gabriel García Márquez, 100 anos de solidão e outros romances muito importantes desse Prêmio Nobel de Literatura. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima semana e um forte abraço.